Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, verso 38. Olá, eu fiz questão de começar com essa leitura de Hebreus 10, 38, para lembrarmos que hoje é o dia que nós estamos comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. Foi exatamente em um dia como este que estamos vivendo que o reformador Martinho Lutero, ele descobre neste verso e em outras passagens, muitas outras passagens das Escrituras Sagradas, que o Evangelho era muito mais sublime do que aquilo que lhe era apresentado. O Evangelho era muito mais gracioso do que todo aquele sistema religioso que ele estava vivendo. E que de certa forma os homens já haviam tirado a graça e furtado todo o teor da alegria de servir a Deus. Ele então, incomodado com isso, ele resolve não separar, não dividir, mas o intuito de Martinho Lutero era transformar a partir da palavra de Deus, influenciar, trazer um novo aspecto de vida, trazer uma nova reflexão acerca da fé, acerca da nossa espiritualidade. É interessante que, infelizmente, isso não deu certo. O propósito dele não encaminhou da forma que ele imaginava que iria acontecer. A igreja, como um império muito forte, muito poderoso naquela época, ele simplesmente rejeitou e, mais do que isso, anatemizou Martinho Lutero. Eles excomungaram aquele monge, dando a ele então, queridos, a liberdade que ele necessitava para continuar pregando com veemência e com autoridade o Evangelho da graça e da fé somente. Naquele tempo, nós vamos perceber que algo extraordinário começa a acontecer. As portas do reino se abrem de forma gloriosa. Os homens achavam que a humanidade, as almas precisavam de cabrestos para poder servir a Deus. E percebe que não, que é na lei da liberdade, que inclusive está nos evangelhos, está nas cartas apostólicas. A lei da liberdade é que de fato nos torna homens totalmente fiéis e totalmente comprometidos com a verdade do evangelho. A lei da liberdade. E a partir disso, então, nós vamos ver uma revolução, não apenas no âmbito religioso, mas político, econômico, social, cultural. E essa herança nós temos que preservar. Do que nós precisamos hoje? Precisamos hoje dos ideais da Reforma Protestante. E os ideais da Reforma Protestante não diz respeito a dividir, a separar, mas diz respeito a pensarmos a nossa fé. A não olharmos para a frente simplesmente com um olhar inovador, mas olharmos para trás, aonde nós nos perdemos. O ponto de vista de Martinho Lutero e dos outros reformadores era exatamente a igreja primitiva. Esse era o parâmetro, a igreja primitiva. E olhando para a igreja primitiva, eles viram aonde eles estavam e viram o quanto o evangelho havia se desvirtuado. Hoje nós estamos muito mais próximo dos nossos irmãos reformadores. Estamos muito mais próximo dos nossos irmãos puritanos, dos nossos irmãos avivalistas dos séculos, há 2 séculos, 3 séculos atrás. E precisamos então olhar para esses irmãos que haviam dedicado as suas vidas ao Senhor e ao seu evangelho com tanto zelo, com tanto esmero, sacrificado a sua própria existência para que o evangelho continuasse puro e que a glória de Deus pudesse manifestar através das suas vidas. Seguindo eles, os nossos amados irmãos reformadores e os irmãos posteriores à reforma seguiram totalmente os passos de Jesus, os passos dos apóstolos e os passos dos reformadores. Hoje nós devemos então olhar para trás e vermos aqueles que dedicaram a pureza do evangelho, que dedicaram uma vida piedosa, zelosa pelas doutrinas sagradas, e entendermos que sem este zelo absoluto, sem nos devotarmos totalmente não apenas às doutrinas e o conhecer as doutrinas, mas, acima de tudo, a prática das Escrituras Sagradas, a prática dessa doutrina. Então, viveremos aquilo que nós poderíamos então chamar de ideais da Reforma Protestante. Uma vida santa, uma vida pura
a partir de uma doutrina pura. Vivamos em amor, pois Ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. E não há um cabresto sobre os nossos pescoços, mas há um amor de Deus que foi derramado em nossos corações, nos fazendo servi-lo em amor e graça.